Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Dou por aberta a primeira reunião da Frente Parlamentar dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal de Florianópolis. Eu sou Leonel Camazão, vereador pelo PSOL, de primeiro mandato. Estou aqui cumprindo algumas formalidades. Já de imediato quero convidar o vereador Afrânio Bopré, também do PSOL, que é signatário aqui da Frente Parlamentar, para compor a mesa conosco. Muito obrigado aí pela presença, Afrânio. Também justificar a ausência da vereadora Ingrid Sateré Mauê, que está em viagem a Brasília, mas mandou aqui a chefe de gabinete e mais uma companheira assessora que eu acabei de conhecer. Bem-vindas também, bem-vinda, Bia. Também presente aqui a assessoria da vereadora Apri Fernandes, o Lucas está aqui, e mais outra assessoria, também o Lucas, representante da Casa Civil, da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Aqui ao meu lado esquerdo é a Francine Gladys, nossa secretária executiva do mandato, e também vai ajudar a gente aqui na relatoria da reunião. Bom, feito aqui as formalidades, eu primeiro gostaria de relatar para todos e todas vocês que acompanham aqui esse encontro alguns convites que nós fizemos para essa reunião e que ou declinaram ou não responderam, né? Nós convidamos a pesquisadora Maria Alice da Silva, que é uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, que pesquisa sobre direitos dos animais. Convidamos o Felipe de Lima Vieira, diretor de bem-estar animal da DIBEA. Convidamos o Centro de Controle de Zoonoses do município de Florianópolis. Convidamos o secretário de Saúde, que é responsável pela pauta, né, da proteção animal, o secretário Amir Gentil, que mandou a representante aqui, a Marinice Teleginski. É isso, Marinice? Por favor, pode compor a mesa conosco, por gentileza. Muito bem-vinda. Obrigado por atender o nosso chamado. Convidamos o IBAMA, né, Instituto do Meio Ambiente Federal. Também não, a não ser que tenha alguém aqui na plateia, mas acho que não. E convidamos o promotor da 26ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, o Dr. Luciano, como é que fala esse sobrenome dele aqui? Eu não sei, né? Trierweiler Naschenweng, algo assim. Os dois sobrenomes bem difíceis, imagino que eu errei aqui, eu peço perdão. E também o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina, o senhor Moacir Tonê, que confirmou a presença de uma representante, a Thalita Marcílio, mas eu acho que ela não está presente, né? Eu não a conheço, mas acho que não chegou ou talvez esteja a caminho, né? Bom, pois bem. Feito aqui então esse informe de todas as pessoas que nós convidamos, cada convite foi feito, né, com um intuito diferente, né? Depois eu vou fazer ao final um pronunciamento aqui mais político da nossa intenção, mas nós convidamos essas pessoas para que cada uma pudesse relatar diferentes situações ou dar para o público aqui presente uma espécie de quadro geral da situação da proteção animal em Florianópolis. Essa proteção animal compreendida a partir de um viés mais amplo, né, e não apenas do viés dos animais domésticos, né, os chamados animais de estimação, cães, gatos, eventualmente coelhos e alguns pássaros, enfim. Então, por isso, nós tínhamos convidado o Conselho de Medicina Veterinária, o IBAMA, o promotor para falar dos recentes acontecimentos envolvendo a DIBEA, né? A própria DIBEA, o Centro de Zoonoses, e convidamos também a Secretaria de Saúde, com o objetivo, Marinice, não sei também como vai ser a tua intervenção, mas com o objetivo de fazer uma apresentação, né, sobre o que seria o projeto do Hospital Veterinário de Florianópolis. E também depois quero passar a palavra aqui para o vereador Afrânio, que tem uma longa trajetória de projetos em defesa dos animais aqui na nossa cidade. E era essa a nossa ideia inicial, tendo em vista que nem todos atenderam aí o nosso
nosso chamado, eu vou iniciar, então, lendo aqui um texto que eu produzi, e depois eu passo a palavra para a Marinice. Podemos fazer assim? E depois para o Afrânio? Perfeito? Então tá bem, não devo me demorar muito. Bom, vamos lá. Até escrevi porque esse tema é babado. O tema da proteção animal, muitas vezes entendido como a proteção dos animais domésticos, ele desperta muitas emoções. Eu nunca fui e não pretendo ser o que se convencionou chamar protetor de animais. É do meu conhecimento de que 10 mil animais são mortos por minuto no Brasil para fins de alimentação humana. Para mim, o sofrimento de cães e gatos não difere do sofrimento de vacas, porcos, galinhas, peixes e outros tantos animais criados para viver em confinamento, sob tortura, para serem mortos e colocados no prato de cada um de nós todos os dias. Por isso, há quase 3 anos eu aderi ao veganismo. Minha contribuição como indivíduo para a causa animal é não comer animais. Estudos mostram que, em média, uma pessoa que aderiu ao veganismo salva, entre aspas, entre 30 a 200 animais por ano ao se recusar a consumir produtos de origem animal. Agora, na condição de vereador, eu não pretendo promover salvamentos individuais. Eu não me considero herói dos animais. Não pretendo ser. E também não quero expor animais em sofrimento nas redes sociais e na mídia para ganhar likes e engajamento. A minha luta é por políticas estruturantes. Por isso, apresentamos um projeto de lei para proibir as vacinas anti-sil em Florianópolis, que sabidamente causam um tipo de câncer muito agressivo em cães e gatos. Também por isso criamos a Frente Parlamentar dos Direitos dos Animais, para termos um espaço de debate, formação e participação da sociedade civil dentro da Câmara, buscando soluções coletivas. Apresentamos também uma denúncia ao Ministério Público pela omissão da Prefeitura em nomear os membros do Conselho de Proteção Animal, que é o órgão fiscalizador previsto em lei há 11 anos, lei aqui do nosso amigo Afrânio. Na minha humilde opinião, a solução mais efetiva para aplacar o sofrimento e abandono de cães e gatos é a castração massiva. Eu defendo que cada posto de saúde da cidade tenha um profissional veterinário habilitado para promover 3 serviços essenciais: vacinação, microchipagem e castração. O impacto dessa medida seria gigantesco, podendo evitar surtos de doenças, levantar dados sobre a população de animais domésticos e promover o bem-estar geral. Apresento essa proposta aqui formalmente, não ao secretário de saúde, mas à representante, e farei emendas ao orçamento do ano que vem, buscando alocar mais recursos para a castração na cidade assim que estivermos discutindo o orçamento. Ainda não chegou, né? Tem que vir da prefeitura. Espero que os nossos pares aqui aprovem essas emendas. Eu não pretendo, durante esse mandato, promover perseguições individuais a funcionários da DBEA, a veterinárias, a protetoras ou quem quer que seja. Eu respeito cada pessoa envolvida na luta pelos animais, compreendo as suas motivações, urgências e limitações, mesmo que nem sempre eu concorde muito com elas. E compreendo que esse meu posicionamento às vezes pode incomodar muita gente, e eu acho que incomoda porque tira as pessoas da zona de conforto. Eu posso até ser elogiado e criticado por isso, mas eu acho que faz parte do jogo também, né? Então, seguiremos firmes na defesa do que acreditamos e na defesa do fim da exploração, da tortura e do sofrimento de todos os animais. Então, muito obrigado. Obrigado. Então, Marinice, a gente não combinou aqui o tempo, mas você acha que uns 10 a 15 minutos é suficiente? Então, por favor, o tempo está com a senhora. Boa tarde a todos. Eu me chamo Marinice. Eu estou atualmente na gerência da Vigilância Epidemiológica, que tem na sua composição o Departamento de Controle de Zoonoses. Então, nós estamos aqui representando também, eu e o Rafael, que está na coordenação do departamento. Estamos aqui enquanto zoonoses
E eu esclareço que eu recebi o convite enquanto zoonoses, né, enquanto gerência, e estou me fazendo presente enquanto gerência, né? Então eu não trouxe informações ou falas do hospital, por exemplo, enquanto secretário, porque acabei vindo representando os zoonoses, né? Mas nós, enquanto departamento de zoonoses, enquanto saúde, né, e a gente considerando esse critério do cuidado que a gente tem que ter com os animais em relação às doenças, o que isso envolve, um bem-estar dos animais e o cuidado, né, com a vida e proteção à vida desses animais, nós temos atuado de maneira muito grandiosa e de maneira muito inusitada, especialmente nos últimos tempos, porque não tínhamos a presença de algumas doenças que hoje temos no nosso território, né? Então, é sabido, é conhecido ao longo de anos o quanto nós já atuávamos frente a combate à leishmaniose, né, frente ao combate à raiva, à febre amarela, cuidando de todos, né, os seres humanos e animais. Mas hoje nós temos uma novidade, infelizmente, que é a realidade da esporotricose no nosso território, né? Então, é uma pena, eu lamento que, por exemplo, a diretoria do bem-estar animal não esteja aqui, porque a gente trabalha não em conjunto, mas de maneira complementar, né? Que nós, enquanto controle de zoonoses, nós fazemos exatamente isso, que é monitorar, identificar, notificar essas doenças que hoje, inclusive, são de notificação obrigatória, felizmente, que o Ministério da Saúde reconheceu recentemente que são doenças de notificação obrigatória, e assim a gente cuida de maneira concomitante, né? Vigilância epidemiológica junto, cuidando de humano e animal. E aí a gente faz essa varredura, essa leitura de onde estão esses animais e faz um monitoramento e fornecemos para a doença esporotricose hoje o itraconazol, a depender do peso do animal, e as coleiras repelentes para o controle da leishmaniose e todo esse monitoramento também desses locais. Temos diferentes zoonoses, né, que podem estar contempladas ou podem vir a surgir no nosso território, porque nós temos uma população também flutuante aqui. Nós temos uma realidade do território que não tínhamos antes, que é essa realidade de voos diretos internacionais, né? Então, acaba trazendo vírus, bactérias e demais doenças que podem ser zoonoses também. O trânsito dos animais hoje, ele é uma realidade que não tínhamos, não era tão comum antes. Então, o trânsito mais rápido, o trânsito fácil de animais, o que é muito bom. Só que também exige um cuidado e uma atenção maior. E possibilita que diferentes zoonoses possam estar em diferentes territórios numa velocidade muito grande, né? Então, nós, enquanto departamento de zoonoses, nós estamos atuando frente a esse monitoramento, a esse cuidado. E quando a gente fornece esse tipo de tratamento, esse tipo de atenção aos animais, a gente está oferecendo o bem-estar a estes animais, né? Bem recentemente estivemos aqui também com o vereador Renato para discutir a questão das capivaras, né? Muito recentemente. Tivemos a oportunidade de ter uma mesa composta por pesquisadores também e diferentes profissionais que estavam debatendo frente a esse tema. E não é um tema isolado, né? Não é uma situação que a gente debateu naquele momento e agora a gente não fala mais. É uma realidade, né? Então, nós estamos sempre atentos, nós atuamos mediante notificações e, infelizmente, a gente percebe que muitas das realidades aparecem depois de notificação de pessoas doentes e depois é que a gente vai entender o porquê que aquela pessoa está doente, pode ter sido transmitido uma doença por um animal. Mas nós temos essa responsabilidade e estamos frente a esse tema de cuidado e combate às zoonoses em todo o território frequentemente, e considero que temos feito um trabalho muito, muito eficiente e também lidando com essas novidades que é, por exemplo, a esporotricose, que tem muito a ser construído coletivamente ainda nesse momento, porque sim, a gente tem muitas realidades ainda que precisamos construir coletivamente, visto que é uma doença inusitada. E quando a gente fala de fungo, é muito difícil de controlar. Se a gente tem um fungo na unha, a gente já sabe a dificuldade de controlar, né? Um fungo natural. Então, assim, é um fungo do ambiente, associado comumente aos animais, aos gatos, mas é do ambiente.
O gato é o animal que mais frequentemente vai lá, cava a terra e adquire esse vírus e daí depois transporta. Mas é um vírus do ambiente. E aí pessoas que ainda não sabiam como trabalhar com isso, como tratar isso em momentos anteriores, acabaram tendo, infelizmente, seu animal morto e enterrar o animal. E aí plantou o fungo e aí espalhou mais o fungo, entende? Então é uma realidade bastante desafiadora. Nós estamos lidando com isso todos os dias, tem tirado o nosso sono, tem tirado o nosso conforto de pensar estratégias novas, né, o tempo todo, mas estamos comprometidos com essa frente. Muito obrigado, Marinice. Obrigado por atender o nosso chamado. Antes de passar aqui para a Fran, eu queria agradecer a presença também da Sociedade Vegetariana Brasileira, não citei no começo, perdão, bem-vindos. A vereadora Pri está aqui presente, obrigado pela presença. Vereadora, a senhora gostaria de usar a palavra? Eu sei que a senhora tem um compromisso em seguida, se quiser usar aqui da mesa ou ali do púlpito, vou passar ela na frente da Fran, porque ela vai embora, tá, Fran? Desculpa. Bem-vinda, vereadora, obrigado pela presença. A Thalita, né? A Thalita Marcílio chegou aqui também do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Thalita, por favor, se quiser compor a mesa conosco aqui. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigada, vereador. Desculpa, gente, eu estava num evento que terminou agora, só que eu já tenho um outro compromisso às 6h20, então, infelizmente, eu não vou conseguir participar até o final, mas eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui presente e dizer que a gente, com essa frente parlamentar, a gente quer realmente discutir os problemas que a gente vem enfrentando na cidade. E a gente quer, com isso, poder ter o apoio da sociedade civil para que a gente possa pensar em soluções que realmente venham a contribuir para ajudar na causa animal. E o que eu gostei muito, vereador Camazão, pelo senhor ser alguém vegano, e por não ter só a questão do olhar do cão e do gato, que é uma coisa que eu bato muito nisso. A gente não pode pensar que só existe animais, cães e gatos. Nós temos, ainda mais por morar numa ilha, uma diversidade muito rica e que nós temos sim que preservar, que nós temos que cuidar. Gostando ou não, né? Nós já tivemos situações muito graves com a farra do boi. Eu moro em Florianópolis desde 2002, ou seja, são 23 anos onde a gente vem brigando e lutando muito forte contra a farra do boi. Nós temos a questão do pássaro na gaiola, que é mais do que inadmissível isso, e nós vivemos numa ilha onde isso é culturalmente aceito, e nós temos que quebrar isso também. Entre outras coisas, agora a situação das capivaras, né? Que tem o lado das pessoas que gostam, mas tem o lado das pessoas que já estão se incomodando e estão começando a ameaçar esses animais. E a gente não pode esquecer que nós é que estamos no habitat deles e não eles no nosso. Então, sim, nós vamos ter que começar a pensar em relação a vivermos em harmonia com os animais, porque nós invadimos os espaços dele. Então, eu agradeço muito, Camazão. Eu acho que não teria pessoa melhor para estar à frente disso, porque você traz essa questão toda da proteção animal, meio ambiente, como um todo. Então, eu só te agradeço por essa oportunidade, pelo convite de estar participando. Sempre que eu puder, eu estarei aqui, porque eu quero contribuir e quero que venham pessoas para contribuir, porque nós já temos muitas pessoas que querem destruir a proteção animal como um todo. Então, está mais do que na hora da gente poder reunir forças, e a gente, enquanto legislativo, e as pessoas, enquanto que nos colocaram aqui, estejam juntas para que a gente possa realmente construir algo de verdade pela causa animal como um todo. Eu realmente preciso ir, mas agradeço de coração pela oportunidade. Bom, muito bem. Chegou aqui então a Thalita Marcílio, que é a gerente executiva do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Thalita, só para te colocar para aqui, as falas já tinham iniciado e a gente tinha combinado uma fala do vereador Afrânio e depois a gente passa para você, tá bom? Obrigado, bem-vinda. Obrigado por estar com a gente, Afrânio. Bem, boa noite a todos e todas. Inicialmente, parabenizar o
vereador Leonel Camazão pela iniciativa importante. E eu quero fazer uma breve participação, porque o nosso lugar aqui, como legisladores, muitas vezes é também distorcido. Há uma grande expectativa que é trazida para dentro do poder legislativo diante das falhas, omissões, erros gravíssimos do próprio poder executivo, merecedores de críticas. E acaba o poder legislativo fazendo uma agenda, uma pauta que não tem a capacidade de resolutividade que teria o poder executivo. Então, essa confusão, ela não pode prosperar, de modo que a frente que está nascendo no dia de hoje, ela gere desesperanças, vereador. Pelo contrário, a razão é de que ela vai colocar as coisas no seu devido lugar, né? A gente possa assumir a nossa função, o nosso papel de legisladores, que vai exatamente cobrar, vai fiscalizar e também vai legislar. A Câmara Municipal de Florianópolis, como instituição, ela não é uma Câmara ausente do tema. Já há muitos anos, o tema proteção animal, e no sentido amplo da palavra que o vereador Camazão traz, ela está presente. Isso significa dizer que não tem mais nada o que fazer? Pelo contrário. Ainda tem muito o que fazer, muito trabalho, e, inclusive, na promoção de políticas públicas, que não devem essas políticas públicas concorrer com o voluntariado, que tem, por outro lado, uma missão importante também, né? E que precisa ser combinada, construída e harmonizada, inclusive, no meu modo de entender. Mas, por exemplo, eu vou dar algumas iniciativas, exemplos de algumas iniciativas. Quando nós construímos, no nosso mandato, uma dinâmica de participação, de construção de um projeto de lei que nasceu dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que é uma lei federal. O SNUC, ele prevê várias unidades de conservação, características, dentre elas, chama-se Refúgio da Vida Silvestre. E nós lutamos pela implantação da unidade de conservação Refúgio da Vida Silvestre do Morro do Lampião, que é no Campeche. O Morro do Lampião, ele é histórico, ele tem toda uma simbologia em função da aviação francesa, do Saint-Exupéry e etc., mas ele é a entrada de muitas aves marinhas, inclusive, que, ao chegar no território, elas precisam descansar, né? Mas, além disso, outros animais da vida silvestre que precisam também de atenção para fugir, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, da pauta, que é a pauta do cachorrinho e do gatinho. Então, para se ter uma noção que o território precisa ser preparado para as várias vidas. Para as várias vidas. Então, além disso, se a gente fizer uma pesquisa nos arquivos da Câmara Municipal de Florianópolis, nós vamos encontrar muita lei
que tem relação com a proteção animal, a causa animal. O que eu acho que está faltando, inclusive, para nós, não sei se é o caso de a frente se debruçar sobre isso, seria uma consolidação de todas as leis municipais que tratam e versam sobre a questão animal. Tudo. Desde o cachorrinho da pessoa em situação de rua, que a pessoa dorme na rua, mas quer o cachorrinho do lado dela. É muita gente. É muita gente. Desde o direito de levar no transporte coletivo. Eu vou ao centro, não tem como deixar o meu animalzinho trancado, eu quero levar. Não havia esse direito. Foi criado o direito como legislação municipal. A merenda escolar vegetariana, que inclusive é uma autoria do nosso mandato, que está relacionada. Eu estou dando exemplos de que existe uma legislação farta, mas que não se tem um acesso rápido, fácil. É o Conselho Municipal de Proteção Animal. Enfim, tem tanta coisa. Então, se nós pudéssemos, inclusive, publicar uma consolidação das leis de proteção animal do município de Florianópolis, para dizer, está aqui, ó, é um direito que todo mundo precisa entender, que é um direito do animal. Porque isso quebra um pouco, sabe com o quê? E é muito difícil, é uma luta difícil, mas é o que nós sabemos que é o chamado antropocentrismo. Porque nós achamos que todo esse universo, a natureza, os animais, existem em nossa razão. Nós somos o centro do universo. E o cachorrinho existe por causa de mim. Não existe por causa dele. Então, passar a ver por outra lógica. É o direito do animal. E que precisa ser divulgado esse direito. E ser de fácil acesso, imediato, qualquer necessidade. Enfim, estou dando só um exemplo do que pode ser feito e da importância dessa frente. Voltando, parabenizar a iniciativa, a coragem de tocar nesse tema, com esse viés que o vereador Camazão traz, que é um viés que mexe na cultura, na nossa cultura instalada, difícil de ser manuseada, vamos dizer assim, né? E desejar sucesso a essa frente parlamentar e que a nossa atuação como mandato do PSOL está em consonância com toda a luta que vai nascer e vai se desenvolver nessa frente parlamentar. Certo? Parabéns, estamos juntos. Gente, antes de passar aqui para a Thalita, eu só quero fazer justiça ao vereador Afrânio, porque na semana passada o presidente Lula sancionou a lei que proíbe testes em animais no Brasil e que o vereador Afrânio aqui em Florianópolis foi um dos pioneiros, acho que em 2017, né, Afrânio? Para quem não sabe, eu já fui assessor do Afrânio há uns bons anos atrás, e não por minha causa, porque na época eu não era vegano, não era nada, nem entendia nada do assunto, mas por causa da sociedade civil, da Janine, que ia ali bater na porta, pedia reunião, a Afrânio sempre atendia. Uma lei que às vezes nasce como lei municipal, que a gente acha que não vai dar em nada, não vai dar em nada, não vai dar em nada, mas às vezes acaba estimulando e fortalecendo um debate feito em vários estados e hoje virou lei federal. Isso é um avanço muito significativo. A Fran não citou, então eu achei que devia lhe fazer justiça. Bom, então agora, Thalita, a gente combinou assim de 10 a 15 minutos, então fica à vontade, por favor, o microfone é seu. Boa tarde a todos. Como representante do CRMVSC, né, hoje eu venho aqui representar o presidente do CRMVSC, o Dr. Moacir Tonê.
ele é médico veterinário. Hoje eu estou, né, como gerente executiva do conselho, eu também sou médica veterinária. E eu e os colegas, né, a gente ficou muito contente em saber que existe esse movimento em Florianópolis. E a gente também quer parabenizar a frente, e a nossa vinda e a nossa fala aqui é principalmente para se disponibilizar, né, disponibilizar a instituição para tudo que vocês precisarem no aspecto técnico, né? Tem muita coisa que às vezes a gente entende, na verdade às vezes não entende, né, o viés mais técnico, e às vezes acaba deixando algumas lacunas em legislações, né, em normas. E eu acho que é essencial a gente estar junto com vocês, né, nessa iniciativa, até para que a gente não infrinja, né, nenhuma outra regra. E assim, a finalidade aqui é sim saúde e bem-estar dos animais, né? A pauta hoje da causa animal, ela está muito evidente, né, dentro do setor, dentro da política como um todo, mas a gente não pode, de jeito nenhum, negligenciar, né, o profissional que é técnico, né, e que, vamos dizer assim, domina, né, esse assunto que é o próprio médico veterinário, né? Hoje, nós do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a gente já atua principalmente na causa mais, vamos dizer assim, mais nos pequenos animais, né? Hoje a gente tem projetos com o Ministério Público, a gente tem uma parceria, né, com o próprio governo do estado, onde no projeto, né, estadual Pet Levado a Sério, que é uma campanha, um projeto de esterilização de animais, controle populacional, né? Tecnicamente a gente entende que não é só a castração em si que vai resolver, né, esse problema. A gente tem que trabalhar com educação, a gente tem que trabalhar com conscientização, a gente tem que trabalhar com posse responsável. Então, não é só a ação em si de castrar um animal, né? E além disso, assim, falando de pequenos animais, a gente tem outras pautas que estão em alta, vamos dizer assim, e que às vezes a gente está um pouquinho de costa para elas, né? Que são as zoonoses, como por exemplo, esporifricose. A gente tem que dar uma olhada para ela. A doença é uma doença zoonótica, né? Acomete os animais e o ser humano. É uma doença que tem uma evolução muito rápida, tem tratamento, mas dependendo da situação que chega, infelizmente a gente chega num ponto que às vezes a opção para aquele animal às vezes é eutanásia, porque a gente não consegue mais reverter, mas quando diagnosticado cedo, quando a gente, né, inicia o tratamento cedo, a gente tem bons resultados. Então a gente tem que, de alguma forma, atuar em cima disso também, né? A esporifricose é um exemplo delas, mas a gente tem a leishmaniose, né? Que são doenças aí que têm um custo alto de tratamento, que às vezes populações carentes não têm como fazer isso. Então a gente, como poder público, né? A gente não pode virar as costas para isso, né? Não é só o controle populacional, mas existem algumas doenças que cursam, né, com saúde e bem-estar animal, que a gente também precisa olhar para elas. Então, dentro da parte de pequenos animais, eu acho que a gente já tem uma série de ações que não só, né, vamos dizer assim, com prefeituras, mas também com o Ministério Público, com o governo do estado, né, para que a gente consiga conter, né, essas lacunas aí. Falando de animais silvestres, ainda eu acho que a gente tem muito que evoluir. Hoje o Conselho Regional de Medicina Veterinária tem uma comissão de médicos veterinários que atuam só com animais silvestres, porque é um assunto, olha a gama, né, de espécies que a gente tem, é um assunto muito vasto e que às vezes, né, um médico veterinário não consegue, né, que não atua com isso não consegue ter esse domínio, né, dessa pauta como um todo. Então, a gente tem uma comissão formada por 4 médicos veterinários que atuam exclusivamente com animais silvestres, né? Animais selvagens, silvestres. Então, sempre que aparece essa pauta para a gente recorre a eles, né? Animais de produção também a gente, eu acho que ainda é uma pauta muito delicada, né? Porque a gente tem que pensar assim no bem-estar, na criação desses animais, né? Só que eu acho que é uma situação assim bem truncada, porque envolve, querendo ou não, a economia do nosso estado, né? Então, eu acho que essa pauta aí vai ser uma pauta que a gente precisa trabalhar, né, com cuidado, lógico, pensando na saúde, pensando no bem-estar dos animais, sim, mas a gente não pode virar também as costas, né, para a parte econômica, né, do estado como um todo. Mas a gente precisa, né, não é só por isso que a gente vai virar as costas para essa pauta também. E os animais de esporte,
né, que aí entra toda a parte cultural que vocês estavam falando. Esse sim eu acho que a gente precisa regulamentar mais, né, atuar mais em cima, né, dessa pauta, entender quais são as necessidades, quais são as limitações. Mas, enfim, resumidamente, né, o Conselho Regional de Medicina Veterinária está aqui para dar o apoio técnico para vocês. Então, tudo que vocês precisarem, basicamente nessas quatro colunas aí, né, nessas quatro pautas principais, a gente está à disposição, sim, para desenvolver, para participar, para ajudar vocês a desenvolverem políticas e regras, né, pensando sempre na saúde e bem-estar dos animais e da população também, né, porque hoje a medicina veterinária ela não atua só com os animais em si. A gente atua com saúde única, né, e isso envolve o meio ambiente, envolve os animais, envolve a saúde humana. Então, não dá só para a gente só olhar exclusivamente para o animal, né? Então, tem todo um contexto que está envolvido, mas, basicamente, a mensagem, né, que o presidente pediu para eu trazer aqui para vocês é que a gente está à disposição. Tecnicamente, a gente está à disposição e o que precisar da gente, o Conselho está de portas abertas e, mais uma vez, a gente gostaria de parabenizar, porque a gente precisa, né, sentar, conversar, alinhar, desenvolver regras, desenvolver leis, desenvolver né, projetos de lei, enfim, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais confortável, que a sociedade, né, receba, né, serviços, receba saúde, né? Então, que a gente possa garantir a saúde, o bem-estar também da sociedade e dos nossos animais como um todo. Tá? Então, só tenho a parabenizar e agradecer pela lembrança da gente. Tá? Muito obrigado, Thalita. Eu que agradeço a presença do Conselho. Acho que para nós é muito importante ter esse suporte técnico, né, da medicina veterinária, da categoria, né, dos profissionais da medicina veterinária dentro desse debate, até porque nós que estamos aqui na condição de vereadores, nós viemos de muitos lugares diferentes, né? O Afrânio é economista, eu sou jornalista, né? Então, tem outros vereadores aqui também, no caso do vereador Apri, que estava aqui, que, né, é psicóloga, mas vem também da sociedade civil, das protetoras, então é um outro setor que não tem a ver com a formação formal, né? Então acho que é importante ter esse suporte técnico e agradeço a disposição do Conselho. Gente, eu pergunto se algumas pessoas gostariam de fazer intervenções. Não sei se a Bia gostaria de falar em nome do mandato da Ingrid. Tranquilo, Bia? Obrigado. Eu vou abrir inscrições aqui, então, para quem quiser contribuir, usar ali a nossa tribuna. Ah, certo. Pode. Tá, eu vou reproduzir a tua pergunta porque está sendo gravado, né? Então, mas não, a senhora pode fazer a pergunta, eu repito aqui no microfone para ficar gravado. A captura dos gatos com esporotricose, existe uma maneira de ser feita a não ser pelos protetores que estão colocando seu sangue na captura desses animais para que a doença não se alasse mais ainda? Então, só para registrar aqui, talvez não vou falar com as mesmas... Ah, arranjaram o microfone para a senhora. Perfeito. Obrigado, meu querido. Não, é então, sobre a esporotricose. Haveria uma maneira em conjunto do CRMV e da Vigilância Epidemiológica, uma forma de se organizar para a captura desses animais acometidos pela esporotricose, porque as protetoras, eu sei de protetoras, o Rio Vermelho, por exemplo, é o maior foco que a gente sabe. 4h30 da madrugada, de ônibus, estão indo para o Rio Vermelho capturar animais, 4, 5, e levando para castrar, e levando medicação, e de vez em quando falta medicação, e elas precisam de sachês para botar medicação junto. E eu penso que tem que haver uma ação conjunta dos dois órgãos para tirar um pouco do ombro das protetoras e dos protetores que já estão assim vitimizados com tudo isso,
já não tem mais dinheiro, já não tem mais saúde, já não tem mais nada. Então, eu gostaria muito que essa atuação sistemática fosse num plano muito, muito, muito real. E eu só vou fazer uma ponte sobre o que a senhora falou dos animais de esporte. Esporte? A farra do boi tem um acordo do STF há muitos anos proibindo. Então, quer dizer, não é uma questão de legislar, de lei, é uma questão de fiscalizar, o que não é feito. Muito obrigada. Mais alguém? A gente gostaria... De repente a gente faz um bloco de intervenções e depois a mesa responde? Ou faz considerações? Fica à vontade, Afrânio. Tá? A vereadora Afrânio vai ter que sair, gente. Só quer dar um tchau, Afrânio? Não? Obrigado aí pela presença, tá? Sim. Na realidade, sim. Porque na realidade... Sim, eu sou Janine, sou jornalista, tenho uma coluna sobre animais. É o seguinte, tem relação exatamente com o que a Munúbia perguntou também. A gente está tendo problemas, a gente acabou de ter uma ação civil pública aberta pelo Ministério Público de Santa Catarina, pedindo atitudes da DIBEA em relação à questão considerada até aqui maus tratos aos animais. Eu sei que agora a decisão é da Justiça, a Justiça pediu e a DIBEA já informou sobre a situação, mas a gente acabou de ter um novo episódio que eu tenho reiteradas vezes colocado na minha coluna sobre a questão, e foi por isso que eu fui atrás da vereadora para perguntar para ela também, para a vereadora Priscila. A gente teve um mutirão de castração, que eu tenho que deixar claro, porque quem não conhece, com certeza, a doutora Thalita, que é veterinária, sabe. A gente não está mais acostumado a ter adoecimentos e mortes em mutirões de castrações. Os mutirões de castrações são seguros. Eventualmente acontece algum problema. Aqui em Florianópolis, nos últimos mutirões, acho que há mais de 1 ano e meio a gente não tem registro. Eu não posso ter certeza exatamente, mas a gente não tem registro. Só que nesse último mutirão que teve, foram 5 adoecimentos. A segunda morte foi registrada ontem à noite. Então, é grave isso. Na realidade, o que eu estou querendo com toda essa volta que eu estou dando? Eu acho que talvez fosse importante para que essa frente parlamentar atuasse auxiliando na resolução da diretoria de bem-estar, na DIBEA, na resolução do trabalho da DIBEA, para que seja mais eficiente, seja mais claro, e que a população possa ter um aproveitamento maior. Digo por quê? Porque as pessoas necessitam disso. As pessoas não têm, grande parte das pessoas não tem condições de bancar o tratamento veterinário dos animais. A DIBEA precisa fazer esse trabalho. Eu sei que tem problema, não estou acusando nenhum profissional de nada de dentro da DIBEA. Eu sei que são profissionais, eu já vi a atuação deles, não estou acusando em nenhum momento eles, mas eu sei que isso precisa ser reestruturado, resolvido, para que essas pessoas possam trabalhar melhor, mais tranquilas e poder fazer o que a população está esperando, né? Além de todos os insumos e tudo mais. Desculpa ter me estendido, não é meu costume, às vezes é assim, mas eu acho que isso é uma importante, vai ser uma importante ação dessa comissão para auxiliar a prefeitura a resolver essa questão dos animais. Obrigado, Janine. O Maurício está inscrito. Vai ser, Fran. Obrigado. Se quiseres, gente, agora eu estou pensando aqui, a dona Núbia falou sentada, a Janine também,
Mas se quiser usar aqui o púlpito, fica à vontade também, porque a Jéssica, que é a nossa fotógrafa, está registrando aqui, e acho que sentado fica mais difícil para a Jéssica fazer o registro. Obrigado. Usar esse mesmo? Pode ser esse aí, Maurício, por favor. Alô? Alô? Puxa, não sei. Alô? Agora sim. Bom, então eu sou... Alô? Pronto, melhor. Eu sou Maurício Cano, já entrevistei o vereador Camazão, honrado por lembrar do meu nome ainda. Colegas do Desvio Veg, também restaurante aqui perto. Tem uns colegas aqui da SBB também, só não estou com a camiseta, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, que é, inclusive, pelo próprio nome, é um tema polêmico que entra junto com a fala da representante do Conselho de Medicina Veterinária, né, que coloca esse valor bastante delicado no país da questão econômica, né, e da questão de hábito cultural na sociedade. Eu reconheço que a questão até historicamente do paladar que a gente tem acaba sendo muito difícil de lidar para além da parte econômica, mas não são valores que a gente acaba trazendo como representantes desse movimento mais a fundo, que desafia esse tratamento que já está acostumado na sociedade de consumir os animais, os seus corpos, assim por diante. Então, a gente não quer necessariamente o bem-estar dos animais de produção, a gente quer que se pare de utilizá-los para qualquer tipo de produção, mas lógico que somos uma minoria que deve ser reconhecida como minoria. Então, agradecemos muito, reconhecemos por essa questão do Afrânio, de ter conseguido essa questão de opção vegetariana nas escolas. Então, a gente queria ver o que mais que a gente conseguiria avançar nisso, né? Por exemplo, talvez mais debates promovidos na sociedade, porque a gente não consegue, claro, jogar a goela abaixo da sociedade uma ideia ética que a gente quer promover. Mas acho que, como a gente faz nas ações de rua e tal, o que deve ser feito é o diálogo, né? Então, talvez o que eu sinto que a Frente Parlamentar possa fazer é auxiliar a gente nesse diálogo com a sociedade, trazendo quais são nossos argumentos a respeito, né, dessa nossa convicção ética, né? Talvez o Lupe, que é o atual presidente da SBB, possa também complementar algo sobre isso, né? Mas eu sinto que é mais nessa questão, né, de contribuir com a conscientização, né? Porque, obviamente, não vamos querer proibir ninguém de comer carne aqui, né? Mas acho que essa é a ideia. E, para além disso, um tópicozinho da questão de que é excelente o trabalho da Dibeia, né? De que a gente consegue, por exemplo, ter alguns tratamentos para animais que muita gente também tem em casa, pets, né? Como eu tenho gatos em casa. Eu fiz castração das minhas 2 gatas gratuitamente na Dibeia, foi maravilhoso. Mas toda vez que tem algum problema de veterinário mais grave, como um amigo meu agora acabou de ter com o cãozinho dele, eu também tive anteriormente com câncer na minha gata, etc. Aí lá vai tentar fazer vaquinha e tentar arrecadar, porque não tem hospital público, né, que faça esse serviço para além de tratamentos mais simples, né, rotineiros, né? Aí lá vai os cuidadores de pets, cães e gatos, tentar, né, fazer o que for para tentar ajudar, né? Então, acho que essa nas minhas 2 frentes de perguntas que eu gostaria de trazer. Obrigado, viu, Maurício? Mais alguém, gente, gostaria? Carol, por gentileza. Se não tem ninguém inscrito. Mais alguém? Você quer se inscrever? Manda um WhatsApp. Então, boa tarde, boa noite quase, né? Eu sou a Carol, sou chefe de gabinete do vereador Camazão. Na verdade, minha fala é mais uma demarcação política mesmo. Eu não tenho nenhuma pergunta para o vereador, porque eu trabalho no dia a dia com ele. Na verdade, eu, antes da minha intervenção aqui, gostaria de direcionar uma pergunta para o Centro de Controle de Zoonoses, se for possível, informar mais assim quais são os critérios utilizados para a distribuição das coleiras para os vetores de leishmaniose, né?
Queria entender assim se uma abertura de mais recursos, né, seria importante nesse sentido, porque a gente sabe que muitas vezes a questão da falta de um serviço está muito mais sobre a falta de recursos do que sobre a falta de vontade dos profissionais de estarem fazendo esse serviço, né? Então, tanto essa questão da leishmaniose quanto a questão da medicação da esporotricose, se você conseguir dar uma palavrinha sobre isso. Mas queria fazer uma intervenção no sentido... tem um cartaz ali na frente falando sobre o PL da devastação, né? Temos aí um dia. Temos um dia restando, né, para o veto total do PL da devastação, que é um projeto que tira muitos avanços da nossa legislação ambiental e pode representar aí uma perda da nossa fauna, da nossa biodiversidade. Então, além, né, de um retrocesso gigantesco na nossa legislação ambiental, é diretamente um ataque ao habitat natural de centenas de espécies por conta da possibilidade do desmatamento que ele abre, né, e das queimadas. Então, é muito importante que a gente, enquanto sociedade civil, continue pressionando aí nessas poucas horas que nos restam para que a gente possa, eu tenho esperanças que sim, reverter esse quadro que representa aí um retrocesso e um ataque direto à vida desses animais silvestres que são tão ricos na nossa biodiversidade no Brasil. É isso. Obrigado, Carol. Bom, gente, aqui temos 4 intervenções. Não sei se mais alguém gostaria de usar a palavra, senão eu vou passar aqui para o representante da Secretaria de Saúde e do Conselho de Medicina Veterinária. Depois eu posso fazer uns comentários também. E a gente... Pois não, querida, fica à vontade. Eu queria saber, nós, como da Sociedade Vegetana Brasileira, se existe alguma fiscalização ou se está no seu radar, né, a fiscalização sobre os animais de produção. Os maus tratos, né, o transporte de animais vivos, todo o abate, a crueldade que é feita com os animais de produção. Então, eu queria saber se tem essa fiscalização, se está no seu radar isso, algum projeto de lei, alguma coisa nesse sentido. Não, diz que eu sei, eu já vou... Você quer começar? Tá ali. Posso começar? A Núbia. Então, eu vou responder a... Não ela, a outra. A Núbia, isso. Em relação à captura, né, dos animais com esporotricose, é uma situação extremamente delicada, porque as lesões, elas se confundem a lesões de atropelamento, lesões de ectoparasitas, lesões por traumas, enfim. Então, quando elas vão capturar um animal, elas não sabem se é esporotricose, não tem como saber visualmente, né? Ou se é apenas uma lesão traumática. Então, nesse sentido, né, os médicos veterinários, como todos, a gente sempre recomenda que seja feito isso com, pelo menos, EPIs, né? Mas, enfim, o que eu queria deixar registrado aqui para vocês é que um município protocolou, eu não vou me lembrar qual foi o município, inclusive hoje a gente recebeu um protocolo de captura e tratamento de um município de Santa Catarina para que a gente avalie tecnicamente. Então, talvez essa possa ser uma alternativa já para a comissão, né, para a frente parlamentar, desenvolver um protocolo, né, lógico, com as nossas vistas aí para dizer, olha, aqui tem perigo para quem vai fazer a captura desse animal, ou essa é a melhor forma de fazer, ou quem que é responsável por fazer isso, né? Então, organizar essa captura, e não só a captura, né? O pós também, para onde esse animal vai, como é que vai ser feito esse tratamento, né? Até chegar nos finalmente, porque até os médicos veterinários, gente, eles acabam ficando receosos, né, no tratamento, ou mesmo quando
a gente faz a avaliação do animal e vê que a doença já está a um ponto, né, uma evolução tão grave que a solução para aquele animal, às vezes, é eutanásia, até isso, às vezes, os médicos veterinários ficam meio receosos, porque a gente não tem regra para isso, né? Tem uma regra que diz que quando os animais estão em sofrimento ou quando a doença ela recidiva, e a gente não consegue controlar, isso é recomendação de eutanásia. Só que quem faz essa avaliação é o médico veterinário. Então, os colegas eles precisam ter também regras, subsídios, para dizer, olha, a partir daqui não dá mais, né? Então, eu já tentei ter todos os recursos possíveis, o tratamento não respondeu, agora eu estou botando em risco a saúde da população, dos manipuladores, né, das pessoas que estão envolvidas com esse animal. Então, até nesse sentido, eles ficam um tanto quanto receosos, né, de tomar essa decisão. Então, a gente precisa realmente ter um protocolo, desde a captura até o desfecho disso, né, seja a alta do animal ou seja, sim, a opção pela eutanásia, né, nessas situações que a doença acaba não respondendo, tá? Então, acho que seria uma sugestão aí, falando de esporotricose, né? E também, aí talvez a colega possa ajudar a responder, a gente talvez precise desenvolver alguma coisa realmente para subsidiar esse tratamento, né? E garantir que os animais recebam tratamento, porque não é só entregar a medicação. Gente, é gato, é um comprimido todo dia, é difícil de fazer isso. Então, assim, talvez fazer uma orientação para esse proprietário, né, fazer um treinamento ou ter algum responsável para fazer essa medicação, porque não é uma coisa tão simples. É muito bonito a gente falar, mas na prática nem sempre é tão simples assim, né? Então, isso é uma situação, tá? Respondendo o que a Janice comentou, hoje o Conselho está fazendo fiscalização em projetos de castração. Inclusive, a gente está recebendo ofícios, inclusive da vereadora Priscila Fernandes, né, para acompanhar. A gente já fazia fiscalização rotineira, alguns projetos de castrações tinham mandado de segurança que não permitiam, né, a fiscalização. Então, hoje, pelo que a gente está entendendo, eu acho que é de interesse, né, vamos dizer assim, das empresas que acabam vencendo as licitações e acabam fazendo, né, executando os projetos, que a gente também esteja presente para garantir justamente saúde, bem-estar, né, todas as regras que envolvem aí a saúde e o bem-estar dos animais, né? Hoje, por exemplo, a gente foi em um projeto fiscalizar. E eu acho que é muito importante, né, essa conversa com a RT. Hoje, os nossos fiscais conversaram com a RT do projeto, alinharam algumas coisas, orientaram algumas coisas, né? Então, eu acho que é importante isso. Quem ganha são os animais, né? É a sociedade, são os animais. Então, a nossa entidade ela é um pouco antipática, porque a gente faz fiscalização, e nenhuma entidade fiscalizatória a gente morre de amor, né? Então, mas esse é o nosso papel. O Conselho Regional, o Conselho de Medicina Veterinária, seja ele do estado que for, ele nasceu para fiscalizar a profissão do médico veterinário, a atuação do médico veterinário, né? Para que ele garanta que esses animais tenham tudo aquilo que né, que são de direito deles, né? Indiferente da área que a gente está falando, pequenos, grandes animais de produção, precisa ter um médico veterinário ali para garantir aquilo que é de direito dos animais. E se o colega não estiver fazendo isso, ele tem que ser responsabilizado por isso. E esse é o nosso papel, né? Responsabilizar os colegas que não estão cumprindo com o básico, tá? Deixa eu me lembrar agora outra pergunta. O do colega lá atrás é Maurício, né? O Maurício, o que eu vou, assim, eu super respeito a causa de vocês, tá? A bandeira que vocês levantam. E, assim, quando tu estava falando, eu estava pensando, se a gente pegar uns 20, 30 anos atrás, eu acho que isso nem existia, né, gente? Tipo, esse movimento, essa cultura, não existia. Quando eu era pequena, eu acho que, na minha lembrança, não se ouvia falar em vegetariano, em vegano, não se ouvia. Então, assim, eu acho que vocês realmente devem seguir o propósito de vocês, conscientizando as pessoas, e como o colega falou, não tem como a gente empurrar de goela abaixo para a sociedade e dizer, olha, a partir de agora vocês não vão mais comer carne, né? Mas eu acho que vocês devem sim levantar, defender os interesses, né? Na verdade não é nem interesses, é aquilo que vocês acreditam, porque vai se disseminando e cada vez mais, né, o grupo, talvez que seja pequeno, como o colega falou, ele vai desenvolvendo, né? Vai crescendo essa vamos dizer assim, não sei se posso chamar de filosofia ou de princípios ou de, né? Ela vai se disseminando e cada dia a gente vai trazendo alguém mais para dentro daquilo que vocês realmente almejam, né?
Então, eu acho que tem que realmente continuar, eu acho que a frente parlamentar ela pode desenvolver algumas ações para que auxiliem vocês nisso também, né? E eu acho que é basicamente isso, tá? Da Carol, eu acho que eu não consigo responder. Acho que eu vou deixar para a colega responder, que é mais em relação às coleiras, né? Eu só penso que a leishmaniose, assim, pelo que a gente percebe lá dentro do conselho, me parece que ela foi um pouco esquecida, porque ela é uma doença silenciosa, mas ela está aqui. Então, assim, a gente também não pode virar as costas para elas. A esporotricose está ali, está na cara, a gente até brinca, né? Brinca no bom sentido, que o gato ele vai derretendo, a doença derrete o gato. As lesões são horríveis, elas são ulcerativas, elas deformam o animal. Então é muito mais fácil de a gente se comover por aquilo, né? O animal sofre. A leishmaniose é uma doença mais silenciosa, né? Mas eu acredito que as duas elas têm que ser tratadas como gravidade máxima, sim, né? Então a coleira é uma forma de a gente controlar a doença e a gente tem que divulgar isso, tem que conscientizar, talvez disponibilizar, se for possível, né? Buscar recurso para isso. E também subsidiar, talvez, o tratamento aí, que não é barato também, né? Então, isso aí a gente tem que buscar também, tá? E a Andrea, né? Deixa eu só me lembrar o que a Andrea perguntou agora. Sim. Então, existem regras, tá? Existem normas do Ministério da Agricultura, normas da SIDASC, falando de animais de produção e abate, né? De transporte também. Existem legislações para isso, sim. Transporte de animais, tem uma legislação que fala sobre abate humanitário, né? Parece redundante, né? Abate humanitário, mas existe uma resolução. Agora eu não sei se é resolução, eu acho que é uma instrução normativa, tá? Mas existem regras que abordam isso. Como é a fiscalização é que é uma interrogação, né? Quem deveria fazer isso seria a SIDASC, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, mas em todo frigorífico, por exemplo, existe um responsável técnico médico veterinário lá. E esse profissional, ele tem que garantir, no mínimo, que o que está escrito ali seja cumprido. Senão, ele também está infringindo o código de ética, né? E aí entra o papel do conselho. O papel do conselho é o quê? Fiscalizar a atuação desse médico veterinário. Ele tem que garantir que nessa situação ele esteja respeitando a regra vigente. E assim, isso vale para canil, para criador, para tem um projeto lá, Bugio, por exemplo, lá em Pomerode, para todos os estabelecimentos, vamos dizer assim, né, que abrigam animais, zoológico, sei lá, todos os estabelecimentos que abrigam, que mantêm, que nem que temporariamente tem que ter um médico responsável que garanta a saúde, sanidade e bem-estar desses animais ali, né? Então, o colega ele pode ser responsabilizado por isso. E o papel do conselho é fazer com que o colega entenda que assinar uma RT não é só assinar um papel. Ele tem obrigações ali e ele tem que fazer valer por isso, né? Então, mais ou menos, acho que, não sei se tem mais, se eu conseguir responder. Acho que foi bem completo. Obrigado, Thalita. Marinice, você, por gentileza, então... Certo. Respondendo, né, a pergunta é Núbia, né? Eu agradeço a colega Thalita pela resposta que já contemplou muito da minha resposta em relação à captura desses animais, né, com esporotricose. Porque, como eu falei no início, é uma zoonose relativamente nova no nosso território e que ela se espalha muito rápido. Então, nós estamos diariamente em debates, né, enquanto Secretaria de Saúde, para entender como é que a gente vai fazer, justamente porque o problema não está naqueles gatos que têm um tutor ou que têm tutores que estão ali se doando como voluntários para fazer isso, né, apesar do risco de contaminação. Mas o problema está que nós temos muitas colônias de gatos no nosso território. O que são essas colônias? São aqueles gatos que não têm cuidadores, e gato se reproduz muito rápido também. Então, por isso, a importância da castração responsável, né? Só que quando a gente fala de colônia de gato, a gente está falando de uma colônia que pode ter 10 gatos ou que pode ter 150 gatos. E continuam tanto se reproduzindo sexualmente quanto contaminando uns aos outros, né? Então,
o município ainda está entendendo como que lida com isso, como que faz essa captura, porque a responsabilidade do departamento de zoonoses é fazer esse acompanhamento, fornecer esse medicamento, que é o que a gente tem feito. Ano passado nós fornecemos cerca de 9.000 comprimidos de itraconazol, só que ano passado era uma realidade. Esse ano nós temos muito provavelmente mais que o dobro para fornecer, porque o fungo se replicou também muito rápido e os animais continuam se reproduzindo. Então, essas ações de castração que são de responsabilidade da Diretoria de Bem-Estar Animal, elas vêm acontecendo mais recentemente e elas são fundamentais juntamente com a educação da população no entendimento de cuidar dos seus animais. E é muito difícil, a gente está falando de gato, para manter o gato dentro de casa. E quando você tem um animal com esporotricose, o mínimo que você tem para cuidar dele é 6 meses. Então, tem pessoas de extrema vulnerabilidade que estão com gato com esporotricose, que elas cercam os pés da mesa e mantêm o gato embaixo da mesa por 6 meses para cuidar. Então, assim, não é uma situação fácil de se lidar, né? E nós sabemos disso. Mas como é que a gente constrói essa estratégia, né? Então, a gente precisa estar unidos e conversar com a população para que essa construção ela seja conjunta. Na responsabilização das pessoas para manterem os seus gatos dentro de casa quando estão com a doença, né? Porque o que a gente mais ouve é: não consigo manter meu gato, ele é um animal livre, eu deixo ele ir para a rua. Ou então, hoje o gato é meu, mas ele apareceu com esporo e a gente chega e vai oferecer a medicação. Não, esse gato apareceu aqui, eu dou comida para ele todo dia, mas não é meu. Então, já tira a responsabilização de si, porque sim, é um medicamento, é um animal de difícil administração da medicação, né? Porque tem o sachê, porque tem a própria agressão do animal, a reação dele ali quando você vai manipular. Então, eu posso dizer para vocês que é um desafio que a gente está construindo diariamente. Como eu falei já no início, tem tirado o nosso sono, né? Nós temos estoque de medicação e de contratos vigentes. Esse ano a gente já distribuiu cerca de 8.000 também comprimidos, e a gente tem em estoque ainda compra de 4.000 e já abrimos novos contratos de compras porque a gente sabe que não vai ser suficiente. Então, na semana passada a gente já abriu novas licitações, já pedimos novos contratos, mas a parte de capturar esses animais e poder tratá-los ainda está em construção, né? Qual é a alternativa que essa estratégia de trazer o hospital veterinário contemplou para essa realidade? Nós acreditamos que, sendo uma realidade do território ao longo de pelo menos 3 anos, dos últimos, numa crescente, isso já deve ter sido contemplado, porque precisa de um espaço adequado, porque o mesmo tutor, o mesmo profissional que está ali manipulando aquele gato, à medida que ele vai administrar um medicamento para um outro gato, ele precisa ter muito cuidado. Qual é o EPI que ele usou? Ele não pode de jeito nenhum levar aquele EPI para aquele outro animal. Então, é muito delicado, né? Então, eu acho que acaba respondendo a Núbia, acaba respondendo um pouco a Carol, que perguntou sobre isso, e a gente conta com a construção de estratégias junto com a população, porque é isso que a gente tem feito, né? Nesse momento, para além de distribuição dos medicamentos e monitoramento, que é o que a gente faz também, o monitoramento. Estamos costurando agora como, à medida que vamos monitorar um gato que está concentrado a maior parte no norte da ilha, tá? Quando a gente vai fazer uma coleta de um animal que está lá muito próximo dos demais, a gente já tem tentado costurar a ideia de já poder levar a medicação para algum morador, algum tutor que mora no caminho, para tentar facilitar. A gente tem feito essas estratégias também, porque diariamente a gente tem que se deslocar até lá, né? Até o norte da ilha. O que nós conseguimos já avançar? Nós conseguimos construir um painel de monitoramento da esporotricose animal e humana. Então, está dentro da sala de situação da vigilância epidemiológica. Ele é atualizado semanalmente, a cada 2 vezes na semana, para que a população, e é público, né? Então, a população pode estar acessando e estar vendo como que está o cenário de esporo animal e humano, né? Nesse painel. É um painel que mostra os gráficos, mostra muitos detalhes, quais são as características dos animais que estão adoecendo.
Então, a gente está muito detalhado, é só entrar, eu convido todos vocês a entrarem e a divulgarem, que entrem e aproveitem para entender como que está a distribuição ali dos dados, das informações, que nós não tínhamos, então agora já conseguimos avançar frente a isso. Eu posso passar depois também, mas está na sala de situação da vigilância epidemiológica. Sim, essa sala de situação, inclusive, ela traz de todos os agravos, tá? A gente tem painel para síndrome respiratória, para todos os outros, né? Começamos muito fortemente com a dengue, que nos acometeu com epidemias recentes, e depois disso nós estamos, e o nosso departamento cuida justamente da dengue também, então nós desenvolvemos outros painéis para todas as outras doenças, então lá é um convite muito importante para a população conhecer esse painel e poder estar se apropriando das informações, né, sobre não só essas doenças, mas quanto as outras também. Sobre a leishmaniose, como que nós temos agido? Nós agimos nesses casos a partir de notificações que nós recebemos também. Então, se nós recebemos uma notificação, por exemplo, na sua casa, no seu endereço, a gente abre um raio, só não lembro o tamanho do raio. 100 metros, de 100 a 300, a depender de como é a comunidade, e a gente faz esse encoleiramento de todos os animais nesse local. A DBEA faz a parte do tratamento. Então, assim, por isso que eu sempre falo que a gente está trabalhando em parceria, né? Uma parte nós fazemos, outra parte já é da diretoria do bem-estar animal. Então, não tem como trabalhar separado, igual em vigilância epidemiológica e zoonoses e direito diretoria do bem-estar animal, porque tem todo esse direito do bem-estar do animal também. E aonde que começa o tratamento da doença e termina e passa a ser direito do bem-estar do animal, entende? Então, são linhas muito tênues. E como a colega Thalita disse, o que acontece, e a gente também fica, eu e Rafael somos biólogos, mas nós temos na nossa composição mais um biólogo e 4 veterinárias, então nós somos muito sensíveis a essas causas, especialmente quando a gente fala a palavra eutanásia, quando a gente fala extermínio, nós somos muito sensíveis e responsáveis, porque nós não consideramos que deva ser uma alternativa. Todo animal tem direito à vida. Só que quando a gente fala desses animais que estão sem tutor responsável, que estão literalmente derretendo, né? Como foi a palavra usada, porque é assim que a gente vê o animal, talvez a maior dignidade que possa ser dada àquele animal que não tem um tutor seja a eutanásia. E aí entra o papel do médico veterinário, das médicas veterinárias, para assumir essa responsabilidade, tanto de coração quanto de profissionalismo. E aí, aonde que chega, aonde que para isso? Então, é uma situação muito delicada e que a gente tem tratado com muito respeito e muita responsabilidade. E o nosso time é um time muito de coração em relação a isso. E nós desenvolvemos um protocolo de esporotricose que ainda não foi publicado, Thalita. Ele está praticamente pronto. Nós nos reunimos em gabinete na Secretaria de Saúde pelo menos umas 5 vezes já para discutir, porque como é que a gente oferece para a população um documento semi-pronto, onde a gente ainda não tem essa última alternativa de o que fazer com esses animais que não têm tutores. Então nós estamos assim, né, esse documento ele está pronto pelo menos 3 meses, e a gente fica assim, o que a gente vai fazer? E agora a gente está tentando entrar nesses debates com os responsáveis pelo hospital veterinário para entender, vocês contemplaram essa demanda? Porque é uma demanda real e urgente, né? Então, convido todos vocês a nos procurarem para tirarem essas dúvidas, para entenderem, para fortalecer, porque eu acho que isso é bastante importante. E também, em algum momento, eu vou linkar com alguma pergunta que tu fez, mas eu não consigo responder exatamente, mas a gente tem uma dificuldade de corpo técnico, né? De capacidade humana para estar conseguindo fazer o todo que precisa ser feito. É uma realidade, né, no nosso território, a gente sabe, na Secretaria de Saúde. Então, assim, o quanto de efetivo nós temos para poder fazer tudo o que precisa. Porque a boa vontade, assim, dos profissionais é inacreditável, assim. Às vezes a gente até brinca assim, tá, hoje você pode dormir, porque, né, as pessoas ficam realmente, os profissionais ficam realmente muito mexidos com as situações. Quando chega um gato numa situação dessa, mexe com todos no setor. Então, é muito difícil para a gente
simplesmente dizer que, né, a gente está tratando, a gente está entregando medicação. Não é assim que nós vamos embora todos os dias. Nós vamos embora sempre pensando como resolver essa situação dos animais errantes, dos animais que não têm tutor e que precisa ser visto. Então, isso está em constante pauta, né, dos nossos debates, e eu tenho muita esperança que em breve a gente consiga encontrar uma solução para isso. Eu espero ter respondido. Se ficou alguma dúvida. Muito obrigado, Marinice. Gostaria, pois não. Eu queria só fazer mais um alerta, né? Falando de esporotricose ainda. Os animais que vêm a óbito, gente, é muito importante que a gente creme, né? Faça a cremação desses animais, porque senão a gente acaba contaminando o meio ambiente e aí a gente não consegue mais controlar a doença realmente. Eu não sei se no município tem alguma coisa que prevê isso, né? Tipo, de cremar, de dar esse suporte, eu não sei. Mas eu acho que isso eu acho que é um negócio interessante também para conter a doença. A cremação é R$500, né? Eu sei que já perguntei, não fiz, mas já perguntei. Então, os animais que são tratados e que são eutanasiados são encaminhados para cremação. Eu não sei qual é o fluxo, eu sou extremamente sincera em dizer o que eu sei e o que eu não sei aqui. E o fluxo eu realmente não sei, mas a gente encaminha para cremação. Os animais que a gente tem o acompanhamento, né, são encaminhados para cremação. Mas, a Thalita falou, pessoal, das pessoas que não têm o conhecimento do que está acontecendo se o animal foi enterrado, realmente é um problema. Mas esses animais que a gente faz o acompanhamento são encaminhados para cremação. Tá, deixa eu só me meter uma coisa, mas aí vocês fazem um caminhamento no crematório particular ou vocês têm Não, a gente tem uma empresa. Que faz isso publicamente. É a empresa de coleta de resíduos sensíveis, né? Então essa empresa ela faz esse encaminhamento justamente por tanto de lixo hospitalar, tanto do animal em si quanto dos materiais que são manipulados, porque isso também precisa ter um descarte muito cuidadoso, né? Então a gente tem isso, mas eu entendo, enquanto como a Thalita fala, que isso tem que ser uma coisa mais acessível e mais clara também, porque afinal de contas pode virar óbito na casa das pessoas, e aí o que se faz, né, com esses animais? A gente teve uma situação de uma senhora que nos informou em novembro do ano passado que o gato tinha morrido. Desculpa, ela nos informou em janeiro que o gato tinha morrido. Daí a gente falou, tá, então a gente vai recolher o gato. Não, mas ele morreu em novembro. E o que a senhora fez com... E ela estava internada com esporotricose, porque no ser humano leva muito tempo para curar também. Aí, o que a senhora fez? Eu enterrei. Tá, então a gente vai lá para tirar o gato. Não, mas foi em novembro. Então, a falta de conhecimento também, a gente tem tentado mostrar isso para essa educação à população, que ela alcance todos os níveis de entendimento de que quando você enterra um animal com esporotricose, você planta fungo, né? Literalmente. Então, se espalha muito rápido. Tu ia complementar mais alguma coisa? Tem uma equipe que vai até a residência dos munícipes fazer o recolhimento desse animal também. E quando o animal é enterrado, a gente desenterra ele para poder... Desde que ele ainda não tenha se decomposto, né? Esse já tinha se decomposto. É uma situação bem delicada, porque de novembro a janeiro já tinha chovido, já tinha feito sol, chovido, feito sol, e né, o animal já tinha se decomposto. Porque a gente está falando agora aqui só de... Desculpa só me estender um pouquinho, mas eu acho que são informações bem importantes. A gente está falando agora aqui focando em esporotricose, né? Leishmaniose. Mas, por exemplo, quando a gente está monitorando febre amarela, raiva, tem todo um protocolo muito criterioso para não correr o risco de espalhar. Ontem conversávamos sobre isso. Mas morreu um macaco hoje. Está chovendo muito. Não interessa. A nossa equipe ela sai abaixo de chuva, vai lá e faz todo o procedimento de coleta no animal que precisa, de partes específicas que já não cabe, eu não tenho esse conhecimento. Mas, depois disso, o próprio servidor que saiu para ir buscar, ele tem que cavar um buraco de 1,5 metro para enterrar o animal também, então, em determinadas situações. Então, assim, isso é feito por nós, né? Então, assim,
o secretário costuma usar essa frase de dizer assim, a grandiosidade de tudo que a Secretaria de Saúde faz, às vezes não fica de conhecimento de todos, né? Porque a gente está tratando de doenças muito, por exemplo, se a gente for tratar da raiva, muito recentemente nós tivemos uma situação de suspeita. Agora, bem recentemente, se confirmou que não era raiva, de jeito nenhum. Então, se confundiu com uma infecção cruzada, né? E poderia ter sido. Nós rapidamente agimos, vacinamos os animais, todos os animais num raio de 300 metros, fomos no bairro numa ação complementar, fizemos um dia todo, 760 animais foram vacinados, justamente para tomar esse cuidado, porque é uma doença altamente letal. Uma questão de horas, uma pessoa pode vir a óbito por raiva. Então, todos esses cuidados, só para complementar quando a gente está falando de zoonoses. Então, obrigada. Eu que agradeço, viu, Marinice, a Thalita aqui também, pelas informações, enfim, pelos esclarecimentos. Eu vou tentar ser rápido aqui para a gente encaminhar para as finalmente. Sobre as questões que foram levantadas, bom, a Janine falou sobre a ação civil pública e sobre a questão dos mutirões e como esse último mutirão a gente teve 5 adoecimentos e 2 mortes. Essa é uma questão para a gente discutir, porque eu acho que também tem a ver com o modelo, né, de serviço que está sendo prestado e que, pelo que a gente sabe até o momento, né, a gente já teve acesso ao edital, também é o modelo do hospital veterinário, né, que vai ser um modelo por organização social, terceirizado, com investimento de 6 ou 7 milhões, se não me falha a memória, anuais, né? Claro, o que eu vou falar aqui agora é uma conta de padeiro, não é uma coisa assim, né, muito consolidada, que não leva em consideração, por exemplo, a infraestrutura, mas lá no nosso gabinete nós fizemos essa conta de padeiro de quanto custaria ter um veterinário em cada posto de saúde. Claro que é mais do que o valor que eu vou falar, porque você precisa de uma adaptação de salas, equipamentos, né, lugar para ter vacina, enfim. Mas o custo de pessoal seria 5,5 milhões por ano. O hospital vai custar 7. Mas, claro, o hospital tem a infraestrutura. Só que eu estou falando de mais de 50 médicos veterinários, um em cada posto de saúde. Mais o assistente, né? Então, é algo para a gente pensar. Claro que só a castração, como bem falou aqui a Thalita, ela não resolve, mas nós sabemos que políticas de castração em massa fazem o controle populacional, portanto, diminuem, como falou aqui a Marinice, na questão dos gatos, né, a transmissão e as colônias, né? Então, nossa, pensar numa colônia de 150 gatos, né, não consigo nem imaginar um negócio desse. Então, acho que tem que ter, que não é o momento agora, mas acho que tem que ter um debate sobre esse modelo que é a opção da prefeitura de transformar as atuais instalações da DBEA num hospital e de como isso vai ser gerido, né? Estou falando isso por quê? Porque esses problemas que a Janine apontou também aconteceram a partir de um serviço que foi terceirizado, né? O Maurício perguntou aqui da questão da promoção do debate, diálogo sobre veganismo. Eu acho que a ideia nossa aqui da frente, Maurício, é fazer isso também, né? A gente, depois no final vou passar para os encaminhamentos, mas a gente pretende que um dos encontros seja com o tema de transição alimentar, que eu acho que entra um pouco também nesse debate que tu colocavas, e o Afrânio também, né, que é uma questão, enfim, cultural, difícil. A gente sabe o nosso tamanho e como não está na ordem do dia, vamos dizer assim, é essa discussão, né, que é de suma importância não só para a preservação dos direitos dos animais de todas as espécies, mas para a questão climática no planeta, né, a agropecuária, a produção de animais, os chamados animais de produção, né, os animais criados para morrer, eles são uma parcela significativa das emissões de CO2 que contribuem para a crise climática no mundo, e no cenário brasileiro são a principal, né, se a gente compara com a Europa. Por exemplo, a Europa tem muita emissão de CO2 pela questão de energia, de aquecimento, termoelétricas, carvão, etc. Não é o caso do Brasil, que a energia está basicamente fundada nas hidrelétricas, que apesar de ter um impacto ambiental considerável na sua construção, mas depois que está construído, consolida uma nova situação ambiental, né? Então ela é uma energia limpa, entre aspas, aqui. Então, Maurício, acho que na nossa frente aqui é para fazer esse debate também, né? A Carol traz aqui a questão da leishmaniose e também
emendando com a esporotricose, o nosso mandato tem à disposição, como eu falei no início, de fazer emendas, né, que é a destinação de recursos do orçamento, né, para o centro de zoonoses. Eu, Marinice, querendo botar um dinheirinho lá, a gente sabe que não é muito que cada vereador pode colocar, mas também nesse sentido de buscar melhorar a situação, né? Porque eu sei que às vezes no debate dos direitos dos animais, às vezes a gente, a Adbeia isso, a veterinária aquilo, não sei quem, o zoonose não sei o quê, mas no fim o problema central ele é um problema de ordem de orçamento. Quem conhece a Adbeia, eu fui lá algumas vezes esse ano, algumas coisas melhoraram bastante, é verdade, desde a minha primeira visita para a última, mas assim, é desesperador, assim, é desesperador. Os profissionais que estão lá estão adoecendo, estão ficando com depressão, estão ficando com crise de pânico. Quando a gente foi lá em março, não tinha nem a possibilidade mais de ter estagiário, né? Nós fizemos 17 pedidos para a prefeitura, alguns foram atendidos, inclusive um mutirão no Monte Verde, que eu sou vereador da oposição, né, gente? Então, assim, eu vou pedir coisa para a prefeitura com expectativa sempre de zero ou perto de zero, né? E eu fiquei muito feliz, de verdade, assim, quando a gente sugeriu, por um pedido de uma pessoa do bairro Monte Verde, que tivesse um mutirão de castração no Monte Verde. Eles fizeram, foi muito legal, fiquei feliz, foram mais de 60 animais castrados ali. Então, tipo, mostrando também que, por mais que exista uma questão política, direita, esquerda, oposição e situação, algumas secretarias, não todas, tá? Eu diria que a maioria não, mas algumas secretarias, e é o caso da Secretaria da Saúde, viu, Marinice, nos atendem sempre, vêm aqui quando a gente chama, participam, dão explicações para o público, para os vereadores, para as vereadoras. Então, isso eu quero elogiar e agradecer, e não é puxação de saco, não, tá? Porque, assim, a gente liga na TV Câmara dos Deputados, todo dia tem ministro lá do governo dando explicação porque os deputados chamaram, né? Aqui na Câmara Municipal, gente, para vir um representante do Executivo prestar contas para a sociedade, assim, gente, é um parto, não acontece, é muito raro. A saúde sempre está aqui, então eu parabenizo sempre a saúde, toda vez que vocês estão aqui, eu estou também, eu sempre parabenizo, porque assim, a gente sabe que a postura da secretaria e do secretário é diferenciada. Então, obrigado também. A pergunta da Andréa sobre a fiscalização desses chamados, né, animais de produção, assim, eu não sei se a pergunta foi diretamente para mim, ou para o conselho, ou para todo mundo. Foi direcionada mais para você. Perfeito. Na teoria tem, né, mas na prática muitas vezes não funciona. Não, e até eu desconheço aqui, posso estar até desinformado, mas Florianópolis não tem, a exceção da pesca, evidentemente, mas não tem uma trajetória de indústria, né, de produção, vamos chamar assim, de proteína animal, né, esse é o termo que eles usam hoje. A gente não tem abatedouros em Florianópolis, né, ou pelo menos não conheço em larga escala, talvez pequenos espaços. Fora de Florianópolis, na minha condição de vereador, eu não tenho esse poder, né, porque eu sou vereador do município. Mas a Thalita citou aqui também, não só foi a Thalita ou foi... Agora não sei. Vocês citaram os órgãos estaduais, né, mas também tem órgãos federais que fazem essa fiscalização. Eu não lembro o nome do cargo, mas é um auditor. Acho que é auditor nacional... Isso. Auditor Federal Fiscal Agropecuário. Inclusive, uma auditora dessas é nossa companheira de PSOL, de partido, minha companheira, e ela é vegana, inclusive, então para ela é pior ainda, porque ela tem que ir nos abatedouros fazer essa fiscalização. Mas, de toda forma, talvez seja só falta de conhecimento minha, né? Meu. Agora, estou à disposição também para fazer esse debate de que forma o mandato poderia ajudar nisso, tá? Revelo aqui da minha ignorância mesmo, tá? Mas tô junto. Por fim, gente, feito esses apontamentos, eu queria só ler aqui alguns encaminhamentos que as pessoas foram colocando, só para deixar registrado, né? O Afrano sugeriu, então, que a gente faça uma publicação, talvez, com as leis, né? Consolidação das leis que tratam dos direitos dos animais. Eu fiquei interessado aqui no protocolo da questão da esporotricose, que também já está em andamento, né? Então a gente vai continuar conversando sobre isso. Eu não sei se ajuda, mas eu acho que também a Carol citou um município que tem uma lei municipal sobre a cremação, né?
dos animais com esporotricose. Talvez a gente possa apresentar algo parecido. Crematório, né? Talvez seja uma opção mais barata, inclusive, para o município, né? Eu também, ninguém falou, mas eu pensei se a gente poderia, junto com a Secretaria da Saúde, Marinice, se a gente já tentar encaminhar algum tipo de material informativo, de cartazes ou panfletos que falem dessa questão da esporotricose para a gente distribuir nos postos de saúde, que é o equipamento onde as pessoas vão ter o primeiro acesso, né? Nem estou pedindo tanto porque publicidade custa muito e você sabe como é que é lá. Mas nem todo mundo é tão gentil quanto o Adir Gentil, secretário. Mas que é algo, em tese, barato de resolver, né? Acho que é só uma questão da Secretaria de Comunicação produzir, disponibilizar, já seria, tanto em tese, em questão de enterrar, de cremar, de ter uso de equipamentos de proteção, enfim, para não perpetuar, né, a contaminação. E eu acho que dos nossos... Aí, mais um outro encaminhamento é que a gente pretende aqui fazer reunião dessa frente a cada 2 meses. Por quê? Porque eu sou membro de 3 comissões permanentes, uma comissão temporária e presidente de 2 frentes parlamentares. Então, assim, realmente é uma questão assim, para a gente conseguir fazer o debate de forma... com a forma que ele merece, vamos dizer assim, né? Com preparo, enfim, com articulação das entidades, das pessoas interessadas. Então, estou presidente dessa frente parlamentar, presidente da frente parlamentar sobre a cannabis industrial, membro da Comissão de Constituição e Justiça, que eu vou assumir na segunda-feira, né, Claudinha? Socorro. A Comissão da Pessoa com Deficiência e a Comissão de Direitos Humanos. Então, a ideia, a princípio, a gente pode até refinar depois. A gente gostaria de fazer pelo menos 2 encontros, um sobre transição alimentar, como eu falei anteriormente, e outro para trazer aqui para o debate da Câmara todos os projetos que existem no município, tocado por organizações sociais, de preservação de fauna com risco de extinção. Então a gente tem o projeto Lontras, que a gente visitou recentemente, tem o projeto Tamar, tem o projeto ali na Lagoa do Peri dos bugios ruivos, né? Talvez tenham outros que eu nem conheça, mas a gente também fazer o debate por esse prisma, né? Até porque a nossa cidade ela está num ecossistema e tem muitas espécies ameaçadas, então eu acho que a gente também tem que fazer essa discussão. E, enfim, colocar à frente à disposição de todas as entidades, todas as pessoas, né? Para a gente, inclusive, debater as situações, as denúncias, ver como a gente pode estar auxiliando, que às vezes é isso, né? A questão da divulgação, ela também faz as peças se moverem um pouco nesse xadrez, né? E, gente, para encerrar mesmo, de verdade, que já são quase 7 horas, eu queria convidar aqui, na verdade, comunicar formalmente à Sociedade Vegetariana Brasileira aqui, que nós protocolamos ontem, dia 6 de agosto, um projeto de lei que institui o Dia Municipal do Veganismo no calendário oficial do município de Florianópolis. Então a gente trouxe uma cópia aqui, queria entregar para vocês conhecerem também, vai tramitar, vai, né? Tem um caminho, mas a gente espera aí que a gente consiga aprovar para quem sabe já no 1º de novembro deste ano, ou talvez do ano que vem, a gente possa já ter, né, essa medida que, enfim, que possibilita que o município, né, também promova, incentive, fomente esse debate com oficinas, palestras, rodas de conversa, atividades nas escolas e assim por diante, né? Eu acho que a gente só vai conseguir fazer uma transição alimentar, vamos falar assim, se a gente tiver muito, muito trabalho, muita conversa, muito diálogo, muita sola de sapato, que enfim, é um trabalho que não só nós ou só a sociedade vegetariana faz, mas que milhares de pessoas fazem, né, no nosso país, no mundo, buscando, se não acabar, mas pelo menos mitigar os efeitos, né, do que é a indústria hoje de massacre dos animais, né? Eu acho que o meu foco, pelo menos, ele sempre está voltado
não para aquele pequeno produtor, para aquele pescador do bairro, que às vezes faz isso por subsistência, né? Mas sim na grande indústria, que cria um sistema gigantesco, mundial, cruel, de abate, né? Desses animais para o consumo humano, e às vezes de abate porque não servem para nada, né? Que é o caso dos pintinhos machos, né? Tem um projeto da deputada Luciane Cavalcante, do PSOL também, para proibir essa... Eles são triturados vivos, eu não sei se a senhora conhecia isso, mas muitos dos pintinhos machos que não têm serventia para a indústria, eles são moídos vivos numa máquina, né? Isto. Então, são situações que a gente debate, né? Enfim, quero agradecer todas e todos aqui pelo espaço, pela paciência. Exploração e abate, me corrige o meu marido aqui. Muito obrigado. Pois não, Claudinha? Isso é um debate bem complicado, Claudinha, bem complicado. A gente tem uma situação na Adbeia, se não me engano, 51 pitbulls, e por não ter um adestrador... Sim. Sim. Não tem adestrador, então você tem 51 vagas da Adbeia ocupadas permanentemente. Tem animais que estão ali há mais de 2, mais de 3, mais de 4 anos. E virando feras mesmo, né? Ficar numa gaiola daquela, não uma gaiola, né? Mas num canil que às vezes tem que 3, 4 metros quadrados no máximo. Então vão indo para uma situação de não ser nem adestráveis e, portanto, inaptos para doação, né? Então, o sistema dos pitbulls aí ele é difícil, porque também não vai ter gente que vai defender, enfim, o extermínio, né? É difícil, né? É um tema bem difícil, bem polêmico mesmo, mas enfim. Então, por hoje é isso, gente. Vamos convocar vocês para as próximas. Obrigado pela presença mais uma vez. Então, dou por encerrada aqui a nossa reunião da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Animais. Obrigado. Obrigado, Thalita. Obrigado, Marinice. Obrigado a todas as pessoas aqui. E vou entregar aqui para a SVB o nosso projeto. Obrigado.